Boa tarde, doutor Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal do BR. É uma honra ter a sua presença essa tarde. Boa tarde, Anthony. Boa tarde a todos que fazem o Jornal do BR-104. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Quilombo de União dos Palmares. Boa tarde aos internautas que estão conectados, né, com o seu programa. E dizer que estou aqui à disposição, para a gente poder participar desse debate, dessa interação com o povo de União dos Palmares, da região, do estado de Alagoas e do mundo, né? Do Brasil e do mundo. Sem dúvida. A internet hoje chega em todos os lugares. É verdade. Doutor Paulo, inicialmente, a gente sempre divulga, doutor Paulo, procurador federal, o que faz um procurador federal, para que a nossa população entenda qual é o cargo que ocupa o doutor Paulo? Olha, a minha função enquanto procurador federal, há procuradores federais que atuam nas diversas áreas, né? Nós temos o Ministério Público, que são constituídos também por procuradores federais, mas que têm uma função diferente, né? É uma função diferenciada, que são membros do Ministério Público da União, que se divide em 4, né, que é o Ministério Público do Distrito Federal e Território, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Trabalho. Esses exercem uma função diferente. E temos também as carreiras ligadas à Advocacia Geral da União, né, que é a AGU, que tem status de ministério. E temos diversas carreiras jurídicas vinculadas à AGU. Entre elas, temos os procuradores federais, os procuradores da Fazenda Nacional, os procuradores do Banco Central e os procuradores de diversas autarquias da esfera federal. Então, de acordo com a sua lotação, com a sua colocação, você pode atuar, né, dentro de várias esferas, né? Na Justiça Federal, que é onde há a presença desses profissionais de área jurídica, né? Onde atua o doutor Paulo? Atualmente, eu atuo na Justiça Federal de todo o Nordeste. Hoje, com os processos eletrônicos, essas ações da Procuradoria Federal, elas foram regionalizadas. Então, hoje eu atuo em 5 estados do Nordeste: Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e até Sergipe, né? Nas ações judiciais que envolvem as autarquias federais, as fundações públicas federais, as ações que correm na Justiça Federal, né? Então, eu tenho uma atuação judicial junto às ações que tramitam na Justiça Federal. Doutor Paulo, além de ocupar esse cargo, que sem dúvida alguma orgulha, alguém que saiu aqui do nosso município, de família humilde, de família simples, e que conquistou um cargo tão importante de procurador federal. O senhor é conhecido por sua atuação política, o senhor já disputou aí algumas eleições, e aí nós entrevistamos o senhor aqui no portal BR-104 na condição de pré-candidato a deputado. Hoje o senhor desistiu da sua candidatura, apoia alguns outros candidatos. Eu queria saber, inicialmente, o que motivou a sua desistência. Olha, Anthony, você sabe, né, conhece a minha história política, a minha trajetória, candidato a prefeito 2 vezes, a vice, a deputado federal 2 vezes, a deputado estadual. E só que nessa eleição eu mais uma vez sou filiado à União Brasil, estou me mudando para o PSB, e este ano o projeto era mais uma vez ser candidato a deputado federal. Mas aí eu entendi que havia um projeto maior para o estado de Alagoas, para a nossa região e, sobretudo, para a União dos Palmares. Um projeto macro que passava desde as eleições do governo do estado, entendeu? A deputado federal, a estadual, para senador. E foi aí onde eu me identifiquei com esse projeto macro que passa pela candidatura do Rodrigo Cunha a governador de Alagoas, um cara que foi deputado estadual muito atuante, que é um dos senadores da República por Alagoas, está fazendo um grande trabalho
no Senado Federal. A União pôde apalpar o resultado do seu trabalho, recebeu recursos. Rodrigo Cunha conseguiu levar recursos para os 102 municípios do estado de Alagoas. É um cara que não se envolve em corrupção, é um cara que tem projetos para transformar Alagoas. E isso já vem desde a eleição do nosso prefeito de Maceió, JHC. Foi um grande deputado estadual, por 2 vezes deputado federal, dos mais atuantes do Brasil, não foi só do estado de Alagoas, um dos mais atuantes do Brasil, e atualmente prefeito de Maceió, como o prefeito mais bem avaliado do Brasil. Então, as transformações sociais, as mudanças que JHC trouxe para a capital alagoana, a capital do estado de Alagoas, fazendo uma administração exemplar, inovadora, transformadora, com transformações sociais. Maceió está se desenvolvendo, fazendo muito trabalho. E nesse trabalho que o JHC conseguiu implantar na capital alagoana, tem a participação do senador Rodrigo Cunha. Muitos projetos do JHC foram com participação do senador Rodrigo Cunha. Está aí um deles, a CNH Social, né, que leva a Carteira Nacional de Habilitação para aquelas pessoas pobres que precisam trabalhar, ter como dirigir, trabalhar enquanto profissional, mas não pode pagar, Antony, essa Carteira Nacional de Habilitação. E esse projeto do senador Rodrigo Cunha foi justamente para levar a CNH para essas pessoas que não podem pagar. E ele, como governador, tem um projeto de levar esse projeto para os 102 municípios do estado de Alagoas, fazer convênio com os prefeitos, enfim, levar a CNH, que hoje é uma dificuldade, né? Muito cara a CNH, e muita gente quer ter a carteira para atuar como profissional, entendeu? Ter um emprego, entendeu? Ter como manter suas famílias, e não tem condições. A gente que convive aqui nas cidades sente isso, vê isso diariamente, as pessoas querendo ajuda para tirar a CNH e não conseguem. Então, Antony, eu me rendi a esse projeto maior, por isso que eu desisti de ser candidato a deputado federal, para integrar esse projeto macro, que começa com a eleição do senador Rodrigo Cunha para o governo do estado de Alagoas, que passa pela eleição do deputado estadual para senador da República, que é o deputado Davi Davino, entendeu? Que passa pela candidatura a continuidade do trabalho feito por JHC na Câmara Federal. Precisa de alguém que dê essa continuidade. Como as minhas chances eram poucas, né? Eu faço parte do União Brasil e as minhas chances eram poucas, temos outros candidatos mais fortes, diferentemente da eleição passada, né? Nós não atingimos quociente eleitoral, mas eu fui mais votado do meu partido, em primeiro lugar. Infelizmente, nós não atingimos quociente. Nesse partido que eu estou hoje, entendeu? Tem outros nomes mais fortes, como o Alfredo Gaspar, como o Márcio Beltrão, que estava lá, o Neno, né? O filho do Neno, o Rodrigo Valença. Tem outros nomes que tinham mais condições. E aí eu reconheci isso e decidi engajar nesse projeto de continuidade do trabalho feito por JHC na Câmara Federal, e aí vem o seu irmão, doutor JHC, para dar continuidade. Então, eu queria saber, Paulinho, agora por que você desiste e apoia o doutor JHC? Você que estava como pré-candidato a deputado federal e agora apoia a candidatura de deputado federal do doutor JHC, irmão do prefeito de Maceió, JHC. O que foi que você viu no doutor JHC que fez com que você abrisse mão da sua candidatura para apoiar a candidatura desse jovem político? Eu enxerguei aquele ímpeto, aquela coragem, aquela vontade política de fazer o que o irmão fazia, de dar continuidade, que o eleitorado do JHC não fique órfão, entendeu? Tenha um substituto à altura do irmão, com a importância que JHC teve para o estado de Alagoas e para o Brasil, enquanto deputado federal. E o Jaque, né, inicialmente, que é o João Antônio Caldas, que muita gente não entende por que JHC, né? É que o H do prefeito de Maceió é de Henrique, né? JHC, João Henrique Caldas. E o João Antônio, ele leva também o H, mas não é de Henrique, é de Holanda. Por isso vem, né, que é João Antônio Holanda Caldas. Aí ficou também JHC.
para identificar com todo o trabalho que o JHC tem pelo Brasil e pelo estado de Alagoas. E, então, eu enxerguei nisso, nós conversamos pessoalmente, discutimos muitas vezes sobre política, e eu justamente me identifiquei com esse trabalho dele, a vontade dele de dar continuidade a esse trabalho. Eu confio, um jovem, entendeu, inovador, e com a mesma coragem do JHC irmão, prefeito de Maceió, de atuar, de trabalhar, de fazer, de realizar, e por isso eu me rendi, tirei o meu nome e hoje estou fazendo parte de sua campanha, né, para deputado federal. Então, eu acredito nos projetos, na vontade política do JHC irmão para deputado federal, para que tenhamos, né, na região, né, que, de fato, André, porque nós temos algumas candidaturas aqui de União, né? Temos alguns nomes aqui de União e da região, mas nenhum sem chance de ganhar, entendeu? Nenhum sem chance de ganhar. E muitas vezes, entendeu? Eles levantam um discurso que eu levantei há 4 anos, que era votar num candidato a deputado federal da Terra, só que eu, há 4 anos, se o partido atingisse quociente eleitoral, eu teria chance. Entendeu? Em 2006, que tive quase 20 mil votos, fui o segundo deputado federal mais votado do meu partido, entendeu? Tinha chance de entrar. Então, eu não fui atrás de nenhuma aventura política. Eu fui em torno de um projeto factível, possível de acontecer, e tinha chance. Tanto é que naquela fui o segundo lugar e nessa fui o primeiro. Só que a coligação não atingiu o quociente eleitoral. No caso dos meus colegas de União, eles não têm chance nenhuma. Nós temos na candidatura do Bruno, por exemplo, um caba que eu gosto dele, entendeu? Tanto é que apoiei ele como vice na eleição passada, mas ele está em um grupo que só elege um deputado e que já se canta no estado de Alagoas. Quem é esse cara? Né? Que é o Luciano Amaral. Até Paulão vai dançar nesse grupo aí, que é uma federação feita com o PT e o PV, entendeu? Então, no PV, colocaram nomes fortes, como o nome do Luciano Amaral, que é o candidato apoiado pelo atual presidente da Assembleia. Então, o Bruno está ali ajudando esse pessoal. Então, o Tita, e dizer, vote no Filho da Terra, para que a gente possa lutar, trazer recursos para a cidade, mas nenhum deles tem chance, entendeu? Quando eu fui candidato há 4 anos, nenhum deles me apoiou, porque eles não reconheceram que a nossa região, União, precisava, enquanto cidade polo, de um deputado federal. Então, o discurso está sendo levantado agora, mas há 4 anos eles não acreditaram nisso e nenhum deles me apoiou. Nem o Tita me apoiou, nem o Bruno me apoiou. Agora são deputados federais dizendo que tem que votar no candidato da Terra. Entendeu? Então, quando eu tirei o nome, eu tirei porque eu não via viabilidade política de manter uma candidatura. E aí eu analisei as duas coisas, né, antes. O projeto macro e o outro lado, que não tinha viabilidade, um grupo muito forte, e aí a gente precisa reconhecer essas situações. Aí eu tirei o nome e estou em um projeto muito importante para Alagoas, para a nossa região, né, que o João Antônio é aqui da região, é nosso vizinho aqui. O JHC, inclusive, nasceu em União dos Palmares, sempre começou a campanha aqui, comemora aqui, espera o resultado aqui. E o JHC irmão irá fazer a mesma coisa. Eu confio muito nele, estou muito confiante nesse projeto do JHC para a Câmara Federal. Estamos entrevistando o procurador federal, doutor Paulo. E, doutor Paulo, além da crítica ao seu apoio ao candidato a deputado federal, doutor JHC, por ser um candidato que não seria da região, o senhor apoia também para deputado estadual Francisco Salles, que hoje é vereador por Maceió. Eu queria saber primeiro por que da escolha do nome do Francisco Salles e como é que o senhor vê também os candidatos de União dos Palmares que criticam a sua escolha de ser um candidato de fora e não um candidato daqui da terra. Nós temos aqui só um candidato a deputado estadual que é de União, que é o Zé Alfredo. Todos eles, os outros, são de fora. O Zé Alfredo traz, inclusive, um federal de fora, que é o Antônio Albuquerque, filho do Antônio Albuquerque. Então, com que propriedade, com que moral ele tem a dizer que estão apoiando o candidato de fora, se o federal dele é de fora?
Por que ele não apoiou o Bruno? Por que ele não apoiou o Tita, uma candidatura de união? Por que ele não me apoiou na eleição passada, que eu fui candidato a federal e ele a estadual? Por que ele não aceitou fazer uma dobradinha de união para eu o apoiar candidato a estadual e ele me apoiar a federal? Mas, entendeu? Eles escolhem as candidaturas de fora e depois fica com um discurso barrista, dizendo que tem que votar no candidato da terra. Então, eu escolhi um homem de bem, Antônio, acima de tudo, um homem de bem, um cara comprometido com ética na política, um cara atuante, é um empresário, entendeu? O Francisco Salles tem distribuidora de alimentos que abastece os supermercados de União dos Palmares. O Francisco Salles tem posto de combustível, é vereador na capital, tem supermercado, é um empresário que tem mais de 200 funcionários, um nome limpo, decente, um trabalho como vereador da capital muito importante. É um dos nomes de bem da política do Estado de Alagoas. Então, eu procuro trazer para a União dos Palmares homem como Francisco Salles. É um amigo, é um cara que eu tenho certeza que vai estar com as portas abertas, não vai precisar nem eu bater, Antônio, para chegar lá. Eu tenho canal direto com eles. Então, nesse projeto de transformação do Estado de Alagoas, de poder colocar um governador comprometido com as pessoas, com o Estado, com o desenvolvimento do nosso Estado, eu também estou engajado nesse projeto com o candidato a deputado estadual Francisco Salles, 44 mil, é um amigo e é um cara que eu tenho certeza que o palmarino irá honrar com o voto de cada palmarino, porque o Francisco Salles já está na política há algum tempo, ninguém vê ele envolvido, entendeu, em corrupção com nada, é um cara que só tem trabalho. Quem quiser saber quem é Francisco Salles, procure Francisco Salles no Instagram e veja quem é Francisco Salles, entendeu? Veja a sua história de vida, entendeu? A atuação que ele tem enquanto político, enquanto família, enquanto homem, entendeu? Então, Antônio, eu aderi a uma candidatura que eu pudesse somar para o Estado de Alagoas. Então, colocar na Assembleia um representante que honre o voto do alagoano. Eu jamais traria alguém para a União dos Palmares que não fosse com esse compromisso de poder corresponder com a terra de Zumbi, poder corresponder com o povo de União e poder corresponder com o Estado de Alagoas. Não quero trazer nenhum deputado para que depois sejam noticiadas na imprensa casos de corrupção. Eu quero trazer para a cidade um deputado que o povo possa assistir às suas atuações na Assembleia Legislativa, uma atuação exemplar, comprometido com o povo, com o Estado. Estamos entrevistando o Procurador Federal, doutor Paulo, agradecendo a você que nos acompanha aqui no Jornal do BR, através do Facebook, do nosso canal do YouTube, e você, ouvinte, que nos acompanha através da rádio Quilombo FM, o nosso agradecimento. Doutor Paulo, hoje, em Maceió, nós temos na Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer o palmarino, que é o Francelino. Muito se falou de que a secretaria seria do doutor Paulo por ter desistido e apoiado o irmão do JHC, doutor JHC. Eu queria saber do senhor se hoje essa secretaria pertence ao Paulinho ou o Francelino estando ali a indicação do doutor Paulo. Olha, quando o JHC ligou para mim, ele estava em Brasília, né? E brigou para marcar para conversar comigo, queria que eu me integrasse a esse projeto do Rodrigo Cunha, o do irmão para candidato a deputado federal. Nós conversamos, ele disse, Paulinho, eu sou de União dos Palmares, eu nasci em União. O JHC nasceu em União dos Palmares. E eu queria contemplar União dos Palmares. Eu sei que você está tirando o seu nome para se candidatar a deputado federal, e eu queria ser o prefeito da capital e quero contemplar União dos Palmares na administração da capital. Então, você cometeu esse gesto de retirar seu nome, está aqui conosco, faz parte agora do nosso grupo político. Eu queria contemplar você e União dos Palmares em minha administração. Você tem um nome para indicar para ser secretário aqui do município de Maceió, de qual seria Aliás, ele pediu que eu assumisse a Secretaria de Turismo, entendeu? Nós estamos em discussão entre duas secretarias, a Sentab
que é uma secretaria maior, com mais estrutura, entendeu? Que engloba hoje toda a atuação ali daquele mercado da produção, que será construído um novo mercado novo, que a área do trabalho, do emprego, o Cine funciona lá, então é uma secretaria grande. E ele perguntou se eu teria desejo de assumir uma secretaria lá em Maceió. Eu disse que não, que tem a minha atuação como procurador federal, não iria assumir, e ele, quando ele colocou, então a gente pode colocar uma pessoa de União dos Palmares, uma pessoa sua, indica um nome. E aí o nome que me veio em mente foi do meu amigo Francelino, um cara decente, trabalhador, preparado, e que hoje, Antony, aí eu liguei para o Francelino, ele aceitou ser o secretário de Turismo, Esporte e Lazer. Ela inclui 3 atuações, né? O turismo, que é importante para a capital, o esporte, né? Que é uma área de atuação também muito ampla em Maceió. Esse final de semana mesmo foi feito em Maceió o campeonato mundial de vôlei, né? Campeonato mundial de futevôlei, né? E universitário, e o Francelino estava lá, fez a abertura, entendeu? Então, é uma área importante. Isso tudo gera riqueza e renda para o estado de Alagoas, que nós tivemos, nesse final de semana, turista do mundo inteiro em Maceió, gastando com os hotéis, nos bares, então, contribuindo para o desenvolvimento da capital alagoana. E o Francelino está lá, o JHC me confidenciou essa semana, que o Francelino hoje é um dos seus principais secretários. Está gostando do seu trabalho, então eu escolhi uma pessoa que não era só meu amigo, era uma pessoa que eu tinha certeza que iria desenvolver um grande trabalho numa secretaria que eu indiquei. Entendeu? Eu não queria colocar ninguém lá só para dizer que fui eu que coloquei. Queria indicar uma pessoa que, de fato, correspondesse. Entendeu? E a União dos Palmares hoje está bem representado na Secretaria de Turismo da capital, fazendo um grande trabalho. Parabéns ao Francelino, você está me orgulhando com o seu trabalho aí, de modo que essa secretaria, Antony, nasceu desse diálogo que tive com o prefeito de Maceió, JHC, o seu desejo de contemplar a União dos Palmares em sua administração, e aí foi o nome que eu escolhi, que foi o Francelino, que está lá ocupando esse espaço e fazendo um grande trabalho. Paulinho, nos últimos dias a gente viu uma grande repercussão de um vídeo que foi divulgado nas redes sociais. Daqui a pouco nós vamos trazer, inclusive, uma matéria em que esteve presente na usina Lajinha o ex-deputado João Caldas, inclusive acompanhado de um grande empresário, Camilo Brito, dando continuidade ao que seria aquele vídeo que foi divulgado nos últimos dias, que traz como proposta uma nova união. A gente que acompanhou, o palmarino que acompanhou aquele vídeo, sem dúvida alguma, viu que aquilo se tornando realidade, sem dúvida alguma, será algo importante para o nosso município. Um município que tanto sofre, infelizmente. A gente vê o desenvolvimento chegando em outras cidades, mas a gente percebe que em União dos Palmares, o que permanece aqui é muito do atraso, é muito de uma velha política que faz com que a nossa região não se desenvolva. Eu queria saber qual é a sua opinião com relação àquele vídeo que publica, inclusive, que traz o posicionamento. Daqui a pouco vamos exibir uma matéria do ex-deputado João Caldas com relação à nova união. Olha, Antony, nós sabemos que a União dos Palmares ficou muito tempo dependendo da usina Lajinha, né? A usina Lajinha teve a sua história aqui no município, a usina Lajinha teve a sua importância, empregava aqui de algo o dinheiro que circulava da usina Lajinha aqui, mas é que hoje a usina Lajinha ficou para trás. E nós temos o dever moral de procurar uma alternativa que substitua os empregos e o dinheiro que fazia circular em nosso município com a usina Lajinha. E eu, Antony, desde 2000, eu já estava apresentando alternativa com a usina funcionando. Bem antes da usina falir, né, fechar as portas, eu já estava apresentando projetos alternativos. Desse projeto que o ex-deputado João Caldas apresentou, da nova união, parte dele eu já defendia desde 2000, que era o polo têxtil. Nós temos vocação para tudo aqui. Você vê, Pernambuco funciona aquele polo têxtil, em Santa Cruz, em Toritama, em Caruaru, em região, Antony,
que nem água tem, que a estrada surgiu depois. Nós temos tudo geograficamente bem posicionada a nossa cidade, entre duas capitais do Nordeste. Nós temos tudo aqui para desenvolver essa cidade. Então, eu queria transformar a União dos Palmares, fazer aqui na cidade um grande polo têxtil, para que para que a cidade, de fato, fosse substituindo essa força de geração de emprego, que sempre foi a usina Lajinha, que fosse dividido para quando a usina... Porque essa falência das usinas já vinha sendo desenhada há muito tempo. Muitas já estavam nesse caminho aí. Então, a gente tinha que ter pensado nisso antes, e eu pensei nisso antes. Então, esse polo têxtil, eu já vinha trabalhando ele desde 2000, para que gerasse emprego. Aquela Rua da Ponte e o Jatobá, antes que se alguém pensasse... não teria morrido ninguém teria perdido o seu patrimônio, as suas casas, os seus bens. Se fizesse, eu fui candidato a prefeito daquela ocasião, e o projeto já era para transformar aquilo dali, não era lazer, construir um bairro residencial, tirar aquele povo dali e ali construir uma orla. Não era aquela orla muito simples que fizeram ali, não. Era uma coisa mais bonita, mais organizada, entendeu? Aquilo dali ia fazer parte do projeto da Serra da Barriga, que a Rua da Ponte e o Jatobá fica bem ali naquela entrada. Então, a gente precisa tornar aquela área ali. Agora, para isso, dentro do meu projeto, tem uma coisa que o João Caldas incluiu no projeto da usina Lajinha, entendeu? Preparar a área contra enchentes, entendeu? Construir diques de contenção de água, entendeu? Preparar aquela água de modo que a enchente não atinja mais isso daí. Então, o João pensou em tudo nesse projeto. Como eu pensei em fazer aquela orla ali, às margens do rio Mundaú, para isso a gente tinha que preparar o rio, limpar aquilo dali, entendeu? Fazer diques de contenção de água, para quando vier aquela cheia, a água não descer para a rua das Pedreiras e causar o prejuízo que foi causado a tantos comerciantes. Então, era um projeto que pensava em tudo. E o projeto turístico, que sempre foi que a gente tinha que ter feito isso há muito tempo. Então, esse projeto do João, a nova União dos Palmares, é um projeto bonito, inovador, factível, possível de ser colocado em prática. E quem tiver críticas sobre ele, que faça construtivamente. Venha ajudar, venha somar, venha trazer ideias para melhorar. Que ninguém é perfeito, né? Agora, eu achei muito bom aquele projeto, estou engajado para que isso aconteça. O João Caldas está de parabéns, entendeu? Trouxe o empresário que construiu os polos de Santa Cruz e de Toritama, que esteve aqui no final de semana, no sábado, entendeu? Achou muito viável. É um projeto que começa ali com 600 hectares ali do entorno da sede da usina Lajinha e mais 11 mil hectares para assentar os agricultores para a reforma agrária, fazer o que foi feito lá em Petrolina, entendeu? União tornar também um polo agrícola, empregando as famílias, entendeu? Que daqui seja escoada uma produção, entendeu? Importante para todo o estado de Alagoas, para todo o Nordeste. Cheguei aqui, você estava mostrando aquelas reivindicações. Inclusive, Paulinho, essa seria a minha próxima pergunta. A gente vê, por exemplo, o Vale da Pelada, outras regiões que produzem aqui no município de União dos Palmares, são importantes para a nossa economia e para a agricultura, que estão, nesse momento, passando por uma situação de abandono. O pessoal não tem acesso. O agricultor que produziu, que tem ali a sua produção, hoje não tem como escoar, porque não tem acesso. Como resolver, Paulinho, esse problema de abandono, que não é só um abandono por parte do município, mas também por parte do governo do estado, e aí os produtores se veem diante de uma situação absurda, sem poder escoar sua produção. Alguns já anunciam, inclusive, prejuízos. Produziram, investiram, trabalharam e hoje estão lá com a produção sem ter acesso para trazer para a venda. Isso mesmo, Antônio. Só concluindo tem outro parte ali daquele projeto de João Caldas, que é o teleférico, que está no meu projeto para a Serra da Barriga também. Entendeu? Então, a gente tornar aquilo ali uma área viável, entendeu? Para o turismo cultural. Então, ali, naquele entorno, no pé da Serra da Barriga, a agricultura familiar. Hoje, um terço, algo em torno de um terço, o êxodo rural ainda acontece, né?
e as pessoas correndo, saindo do campo para a cidade, atrás de melhoria de vida, de conseguir trabalho, porque não tem esse apoio lá no campo para se manter. Em torno de um terço da população ainda se concentra na zona rural, produzindo. Então, essas famílias precisam ter o apoio dos governos federal, estadual e municipal, para que ele possa se manter lá, educando sua família, sobrevivendo. E aqui em União dos Palmares, Antônio, eu não sei se você tem conhecimento, em 2010, com aquela enchente que teve, que acabou com as estradas aqui da zona rural, eu era, na época, procurador-geral do INCRA, no estado de Alagoas, e trouxe um projeto de mais de 10 milhões de reais, naquela época, para a União. Eu não era prefeito, eu não era deputado, eu não era vereador, mas sempre fui uma pessoa preocupada com a minha cidade, preocupado com o município, com a região. Então, eu consegui recursos, na época, no INCRA, e nós fizemos essas estradas da zona rural. Inclusive, aquela entrada ali, os assentamentos do INCRA ficam lá na Bebida, né, que é conhecido como Chico Mendes, e temos outro que é a Serrana. Mais à frente, temos o Santa Maria, enfim, naquela região ali. Mas nós pavimentamos, nós fizemos a estrada desde a BR aqui na Santa Fé, cortando ali tudo até chegar lá na Serrana. Toda aquela área nós fizemos aquelas estradas, recuperamos tudo. Nós recuperamos as estradas dos assentamentos Serra Preta, Cavaco, tudo aquilo ali foi feito, ficou muito bem preparado, com boas estradas. Nós enlarguecemos mais aquelas estradas. Enfim, nós fizemos esse investimento aqui de mais de 10 milhões de reais, preparando, quando deveria ter sido o município. O Vale da Pelada, assim, o descaso é tão grande, Antônio, que para o governo federal aquilo ali é uma BR, né? Eu não sei, você deve ter conhecimento disso. Para o governo é uma BR, porque vieram recursos para construir aquela BR, e até hoje consta lá como construída e não tem BR nenhuma. O Vale da Pelada, durante muito tempo, foi a região maior produtora de banana da região Nordeste. Tem a sua importância, muitas famílias vivem daquilo lá. E o prefeito de União, eu tenho conhecimento que tem lá, comprou um sítio lá e produz, cultiva a banana comprida, vende a banana comprida. Então, deveria se interessar por aquilo lá, entendeu? Para que o governo do Estado, o atual governo, o Renan Filho, prometeu construir ali uma BR estadual, né, uma AL, no caso, e não saiu do papel. Então, aquilo é uma região importante para que possa escoar não só a produção da banana, mas todos os cultivos que aqueles trabalhadores, aqueles agricultores da agricultura familiar, não só do Vale da Pelada, mas ali Sítio do Meio, Galho do Meio, Jacinto, enfim, Barro Vermelho, todos aqueles produtores ali rurais daquela região. E uma estrada ali que saia na BR, lá em Joaquim Gomes, é de grande importância, entendeu? Tanto pode levar para a feira, escoar, levar essa produção para Recife, para outras capitais do Nordeste, como pode vir também para a nossa região. Então, é importante. Então, eu aconselho ao prefeito, saia do discurso, prefeito. Saia do discurso, tira a bunda da cadeira e vá olhar a situação dos agricultores. Está discursando em bairro, querendo fazer campanha envolvendo a máquina pública. Isso daí você tem que mostrar o trabalho, porque a enchente acabou, entendeu? Depois desse investimento que nós fizemos aqui, nunca mais ninguém fez estrada, Antônio. E a prefeitura recebe recursos para essas coisas. Se não quer, procura fazer convênio com o INCRA, com esses órgãos, com os institutos que têm recursos para investir nessas áreas, porque é importante investir. O homem do campo, a primeira reivindicação do homem do campo, Antônio, é estrada. Estrada para poder escoar a sua produção, para poder eles ter desenvolvimento em sua região e poder manter as suas famílias. O êxodo rural vem cada vez mais acentuado, aumentando, porque eles não têm condições de sobreviver no campo. Aí pensam em correr
em vir para a cidade, que já não tem emprego para ninguém. Então, a gente precisa desenvolver esse estado, gerar emprego. O estado de Alagoas foi o estado do Brasil, Antônio, que menos gerou emprego no Brasil. E o governador sai por cima, entendeu? Ele se acha bom. Nós precisamos de uma administração no estado de Alagoas que se gere emprego, que se gere renda, para evitar que os nossos irmãos alagoanos tenham que sair daqui para arranjar emprego em Mato Grosso, em Minas Gerais, em São Paulo, entendeu? Deixa as suas famílias para arranjar emprego fora. A gente precisa construir o desenvolvimento aqui em União dos Palmares para que a gente possa acolher, manter os nossos familiares aqui. E, sem dúvida alguma, Paulinho, o fortalecimento da agricultura e do homem do campo é algo fundamental nesse contexto. Então, a gente, inclusive, daqui a pouco vamos exibir alguns vídeos e trazer o reclame dos moradores do Vale da Pelada que, infelizmente, sentem-se abandonados em não ter, ao mínimo, acesso para escoar a sua produção. Daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes com relação a esse triste fato, algo que se estende por outras regiões da zona rural do município de União dos Palmares, lamentavelmente. A gente tem algumas situações em que pessoas estiveram ilhadas sem ter como sair de suas localidades, o que, sem dúvida alguma, é um absurdo. Mas, Paulinho, para o palmarino, a partir do dia 1º de outubro, nós temos a privatização do SAAI. A partir do dia 1º de outubro, a empresa Verde Alagoas toma a frente do SAAI de União dos Palmares e irá conduzir os serviços de abastecimento de água em nosso município. Algo quase que inimaginável para o palmarino, que era acostumado com o SAAI, algo que é do município, que seria de cada cidadão palmarino, uma autarquia importante nossa e que a gente vê agora nas mãos da iniciativa privada. Eu queria saber qual é o seu posicionamento com relação a esse fato. Olha, Antônio, a primeira consequência, cada pai de família, cada cidadão palmarino pode anotar, é o aumento das contas, do valor da conta de água para todo mundo. Ninguém tenha dúvida disso. Nas cidades, nos municípios que os serviços de água e esgoto foram privatizados, entendeu? Os SAAIs foram vendidos a essa mesma empresa, gerou um aumento na conta de água exorbitante. E os problemas de água, de falta de água, continuaram. Então, o meu medo, entendeu, é que aqui em União dos Palmares permaneça todos esses problemas que há no atual governo. A falta de água e agora sendo prejudicada ainda mais com o aumento nessas contas. Então, eu acho que esse projeto, porque a lei federal que possibilitou que esse serviço de água e esgoto, ela não impôs que tinha que privatizar. Ela abriu espaço para as privatizações. Agora, isso dependia dos administradores municipais, que eles estão indo para a imprensa dizendo que eram obrigados a privatizar, a vender o seu serviço de água e esgoto, quando isso não é verdade, né? Ele teria que fortalecer a autarquia SAAI, melhorar aquilo dali, a autarquia autossuficiente, arrecada bem, entendeu? Porque ela é a única fornecedora de água no município, entendeu? Todo mundo tem necessidade do fornecimento de água, então não tinha por que privatizar o SAAI. Ele teria que investir no SAAI. A questão é que ali virou um cabide de emprego, entendeu? Todo órgão organizado, Antônio, as contas de água, ela tem os pontos de receber, né? No comércio, em banco, mas não dentro da própria empresa. O pessoal fica recebendo, montando caixa lá dentro e o dinheiro desaparece, entendeu? Fazendo da autarquia, serviço de água e esgoto, cabide de empregos, entendeu? Ganhando donos, tem gente que chega lá que toma conta do caixa. E então, desse jeito, tem que privatizar mesmo. Aí foi por isso que eles privatizaram. E por trás dessas privatizações, Antônio, tem os grandes grupos financeiros, entendeu? Os grandes grupos financeiros que querem tomar esse patrimônio que é do povo de União dos Palmares e ganhar dinheiro em cima de todo mundo, porque todos precisam dessa água. E aí eles vão
passado, mas eles não estão nem aí. Aí agora, cada um cuidando de seus cadastrozinhos para dar voto ao deputado apoiado pelo prefeito, outros apoiados, e a responsabilidade com o povo, nenhuma. Entendeu? Então, é uma vergonha. Em São Miguel aconteceu a mesma coisa, em outro município, e o povo reclamando, as contas altas. Então, Antony, eu sou contra, fui contra, sou contra. Eu acho que o SAI deveria permanecer, até mesmo pela história que tem aqui, ser o único fornecedor, é exclusivo. Como é que uma empresa que tem o monopólio da água, entendeu? Que é exclusiva fornecedora de água para a cidade, como é que pode falir? Como é que não pode ser autossuficiente? Então, foi uma vergonha isso aí. Eu espero que o povo agora, nas eleições, dê a resposta, vote em candidatos, não vote nos candidatos do prefeito, não vote em candidatos dos vereadores, porque não atuaram como deveria atuar em defesa do povo, em defesa do município, do patrimônio do povo de União dos Palmares. Procure votar em deputados que não tiverem nenhum compromisso com essa privatização, com a venda, com a entrega de um patrimônio do povo de União à iniciativa privada. E, infelizmente, Paulinho, o resultado hoje é a população sofrendo sem água nas torneiras, o que demonstra uma total falta de respeito, inclusive, com a nossa população, quando se toma, inclusive, uma decisão como essa. Como você bem disse, imagine um empresário ou qualquer pessoa que tenha um produto que toda a comunidade, todo o município é obrigado a comprar porque faz parte da sua sobrevivência e você é o único fornecedor. Sem dúvida alguma, é uma empresa lucrativa. Seria o produto dos sonhos para qualquer um que tivesse a condução desse produto. Mas, Paulinho, nós sabemos que você, como bem disse, já foi candidato a prefeito, já foi candidato a deputado federal, deputado estadual. Estamos em um ano eleitoral 2022. Você agora está voltado para esse projeto político de apoiar os seus candidatos. Mas a gente sabe, Paulinho, que o calendário eleitoral para o político, ele muitas das vezes é diferente. O político muitas das vezes está em 2022, mas já olha 2024. Eu queria saber, o Paulinho pretende voltar à disputa política aqui em União dos Palmares em 2024, quem sabe sendo candidato a prefeito de União? Olha, Antony, é muito importante a sua pergunta. Muitas pessoas me perguntam isso nas ruas, entendeu? Nos bairros, por onde passam. E eu acho que todo homem público, ser prefeito de sua cidade é motivo de grandeza, né? E eu, como um bom palmarino, que mora aqui, que gosto daqui, que tem meus amigos aqui, minha família aqui, e que pensa em ver essa cidade desenvolvida, não posso dizer que não. Entendeu? Há esse projeto, há muitos pedidos, tanto no meio político como no meio do povo, que eu saia candidato a prefeito de União em 2024. E eu tenho acenado positivamente com relação a esses pedidos. Então, Antônio, há uma movimentação nesse sentido e há essa possibilidade que eu saia candidato a prefeito de União dos Palmares nas eleições 2024. Que essa transformação que passou a capital, que vai passar o estado de Alagoas, vamos trabalhar pela construção da nova União e eu posso, sim, ser candidato a prefeito de União dos Palmares. Paulinho, nós vimos o que aconteceu na última eleição. Se montou um grupo de oposição em torno da candidatura do Sebastião de Jesus e a gente viu os outros candidatos de oposição optando por terem candidaturas próprias. Quando as urnas foram abertas e os votos contados, a gente viu que a divisão da oposição foi o principal cabo eleitoral da reeleição do prefeito Areski Freitas. Os números mostram que uma oposição unida teria ganhado a eleição. Unir a oposição, Paulinho, talvez seja um caminho da vitória. É possível unir essa oposição ou é uma utopia? Tendo em vista, inclusive, o momento atual. Atualmente, a gente tem, cada um foi para um lado, cada um apoia um candidato. Essa união que a gente via lá atrás, ela não permaneceu, quem sabe, para essa eleição. E, para alguns, seria utopia essa união da oposição e União dos Palmares. Há quem diga que, para o grupo do prefeito, essa desunião, sem dúvida alguma, é o seu maior cabo eleitoral. Como é que você avalia todo esse contexto? Olha, eu vejo que é possível, sim. O que aconteceu em União na eleição passada, na eleição municipal, eu acho que vai passar uns 20 a 30 anos sem acontecer de novo. Nas eleições que eu fui candidato a prefeito, nós tínhamos só 3 candidatos. Na minha primeira, fui eu, Afrânio Vegete e Zé Pedrosa. Né? Foi a minha primeira eleição. Na eleição de
na minha segunda eleição, né, que eu estava mais forte, tive muitos votos, também tivemos 3 candidatos, eu, Irã Menezes e Zé Pedrosa. Na outra eleição, tivemos mais 3 candidatos. Então, essa história de ter 7, 8 candidatos, como tivemos na última eleição, isso acontece a cada 30 anos, de muita gente achar que uma campanha de prefeito é fácil e achar que tem condições, que pode ganhar as eleições, entendeu? E isso, quando acontece, que o pessoal vê o resultado, que vê que não é tão fácil como ele imaginava, então isso nós vamos ter mais 30 anos para acontecer de novo. Eu já converso com alguns dos que foram candidatos a prefeito da última eleição, e eles agora já pensam diferente. Entendeu? Eles sentiram na pele a dificuldade que é uma eleição de prefeito. E o grupo de oposição desunido, dividido, só beneficia o candidato da situação. Né? Nós somando os votos dos candidatos da oposição, como União não é uma cidade que tem segundo turno, né? Segundo turno, por enquanto, só tem na capital. Arapiraca pode ser que na próxima já tenha eleitor suficiente a ter um segundo turno. Os outros municípios, inclusive União, não tem eleitor suficiente para ter um segundo turno. A eleição é definida no primeiro, não tem segundo. Então, essa divisão que tem no grupo de oposição vai eleger o candidato da situação, porque ele larga na frente com 1.000, 2.000 contratados na prefeitura, usando a máquina, fazendo estrada, distribuindo dinheiro, cestas básicas, às vésperas das eleições, e terminam se beneficiando, que a máquina consegue uma votação, um percentual mínimo, e se a oposição tiver dividida, ele termina ganhando a eleição. Na minha primeira eleição, nós só tivemos 3. Eu já atrapalhei a eleição do segundo lugar, entendeu? A diferença foi 171 votos. Na segunda, eu tive quase 7.000 votos. A diferença, entendeu? Eu também já fiz a diferença entre um e o outro. Se eu e o outro candidato da oposição estivéssemos unidos, nós teríamos ganho a eleição. Na primeira minha, também, se estivéssemos unidos, teríamos ganho a eleição. Entendeu? A divisão de 3. Imagina a divisão de 7 fatias. Entendeu? Então, eu não acredito mais que na próxima eleição tem essa divisão toda. Eu acredito que o grupo de oposição e União dos Palmares vai sentar à mesa, vai discutir o projeto para a cidade. Nós vamos ter um governador aliado do grupo de oposição aqui, que é o Rodrigo Cunha, e ele vai dar todo o apoio para que saia um consenso do grupo de oposição e uma chapa única. Tirar um prefeito, tirar um vice, e irmos à luta, vencemos as eleições e trazer as mudanças que o Estado de Alagoas pede também para a União dos Palmares. Transformar essa cidade, construir essa nova união, desenvolver, trazer o turismo, entendeu? Trazer, com esse projeto da nova união, União passa a ser a segunda economia do Estado de Alagoas. Ultrapassa Arapiraca. E vai circular muito dinheiro. Aquilo dali é uma coisa que nós devemos lutar, Antony, para que aconteça. Por isso que eu estou trabalhando e torcendo que o governador seja Rodrigo Cunha, porque ele já assinou embaixo, dizendo que vai trabalhar pela construção da nova União. E está aí envolvido nesse projeto, porque eu acredito nesse governador, no nosso candidato a governador. Eu achei lindo aquele projeto. Chega, me arrepiei quando estava todo mundo assistindo, olhando aquilo ali, porque isso foi o que eu sempre sonhei para a minha cidade. Uma cidade desenvolvida, para que a gente não tenha que sair daqui, Antônio. Eu tive que sair daqui muito novo, para trabalhar fora, para estudar, me formei em Direito, passei em 13 concursos públicos federais. Paulinho, eu queria que você aproveitasse essa sua fala. Você, para os palmarinos, sem dúvida alguma, é alguém que é um exemplo de sucesso. Através dos seus estudos, infelizmente, tendo que sair de União dos Palmares, você alcançou a posição que ocupa hoje de um procurador federal. Infelizmente, ainda hoje, em União dos Palmares, existem jovens com dificuldade em ir até Maceió, porque não pode pagar uma passagem para alcançar o seu nível superior. Como resolver esse problema, Paulinho? Olha, foi uma luta minha. Na época, você sabe que eu vim do movimento estudantil, né? Eu criei aqui a UDEP, que era a entidade de defesa dos direitos dos estudantes. Chamava União Democrática dos Estudantes Palmarinos. Nós criamos essa entidade para defender os direitos dos estudantes, lutar pelos estudantes. Criamos os grêmios livres em todas as escolas
de União dos Palmares como entidade interna das escolas para lutar pelo direito dos estudantes. Na faculdade, eu criei o Diretório Central dos Estudantes, entendeu? Tínhamos uma turma da pesada lá que lutava pelo direito dos estudantes. E esses ônibus para a União dos Palmares, de União para a capital, Antony, foi uma luta minha. Entendeu? Nós mantivemos isso durante muito tempo, sem ninguém ter que pagar nada, mas porque a gente lutava por isso, entendeu? Então, e todo prefeito que entrava, ninguém mexia, e teve dele que até ampliou. Nós tínhamos primeiro um ônibus, passou para 2, depois para 3, só que hoje o pessoal tem que pagar, e muita gente deixa de estudar porque não tem condições, já vive com dificuldade de se alimentar. Aí vai ter dinheiro para pagar passagem para ir para Maceió? Não tem. Então, essa luta nós vamos travar. O governador Rodrigo Cunha, ele, junto com o JHC, quer trazer o projeto do passe livre. O passe livre que foi adotado em Maceió, levar para os estudantes de todo o estado de Alagoas. Então, isso é muito bonito, Ana. Os estudantes, eu lembro, quando a gente, antes que não tinha ônibus antes, tinha uns passes, que a minha irmã estudava em Maceió, e tinha uns passes que tinha naquela empresa São Domingos, o pessoal ia para Maceió, alguns estudantes que tinham acesso a esse passe, saía para estudar em Maceió e voltava, entendeu, com esse passe livre, né? Só que isso era muito restrito, poucas pessoas tinham, quem tinha acesso a conseguir, né? Então, eu quero dizer aqui que é importante esse projeto do senador Rodrigo Cunha em expandir isso para os 102 municípios de Alagoas, para, naqueles municípios que os estudantes têm que pagar para ir na cabeça, que são poucos, né? Que são poucos, a União dos Palmares é dos poucos, que os estudantes têm que pagar para ir para a capital, que possa se sentir contemplado, que possa ter esse passe livre e poder estudar na capital sem ter que pagar. Mas nós temos que fazer mesmo, Antônio, paralelamente a esse projeto do passe livre, é lutar para instalar faculdades aqui em nosso município. Nós já éramos para ter aqui um núcleo da Universidade Federal de Alagoas, entendeu? Por isso que, quando eu falo em projeto macro, porque a gente tem um governador que pensa antenado conosco, um deputado federal que pensa assim como a gente, um deputado estadual interessado em fazer com que isso aconteça, para que a gente possa trazer esse núcleo da Universidade Federal de Alagoas, para que a gente possa investir nessa faculdade estadual aqui de União dos Palmares, para que ela ofereça mais cursos para a população de nossa região, de modo que a gente tenha necessidade de ir cada vez menos pessoas para estudar na capital, só aqueles cursos que não tenham aqui. Sem dúvida alguma, Paulinho. Paulinho, eu gostaria de agradecer sua presença ao Procurador Federal Emanuel Paulo, conhecido em todo o estado de Alagoas como Dr. Paulo. Sem dúvida alguma, uma conversa importante, Paulinho, e que bom que você está antenado com os problemas de União dos Palmares e está, inclusive, atuando junto com o seu grupo político diante desses problemas. Foi uma honra ter a sua presença aqui hoje no Jornal do BR. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio, mais uma vez, né? O Jornal do BR 104 está de parabéns por essa interação com a população, com o povo, né? Leva esse debate direto com o povo de União, da região, do Estado, do Brasil e do mundo através da internet. E dizer que estou sempre à disposição, né? Sou um homem público, eu tenho a minha atuação como procurador federal, como homem público, mas também convivo no meio político e tenho esse projeto de ver a nossa cidade desenvolvida, uma cidade hospitaleira, uma cidade melhor para se viver, onde a gente dê oportunidade à nossa juventude, para que eles não tenham que sair como eu tive que sair, que muitos tiveram que sair, para trabalhar fora, para lutar, para vencer, e muitos voltam, como eu retornei, para lutar, para evitar que isso aconteça com a nossa juventude, que tenhamos oportunidade, que criamos aqui em União dos Palmares um ambiente necessário para que todos possam construir o seu futuro sem ter que sair daqui da terra do Zumbi, da terra da liberdade.